Uma boa noite a todos. O tema de hoje, ele diz respeito a cada um de nós. Na nossa marcha de progresso, de superação de nós mesmos, em busca de mais qualidade de vida, de mais controle dos nossos atos, em que nós devemos, de uma vez por todas, nos afastar dos processos do egoísmo e do orgulho. E Jesus deixou para todos nós a lição viva de como conquistar a nós mesmos na transmutação interna, em que ele vai dizer que os que forem mansos no sentido de dócil, afável, fraterno, paciente, calmo, aquele que tem um olhar mais para o nós do que para si, são esses que vencerão a si mesmos e terão na Terra os melhores resultados da sua reencarnação. E ele acrescenta: aquele coração que aprende a ser pacífico, a interagir com os contrários, com os diversos, com os diferentes, será aquela criatura que estará andando mais na frente na compreensão das leis universais. E ele reafirma a autoridade dele. Eu venho para dar testemunho da verdade. Eu venho para dar cumprimento às leis. De onde eu me encontro, posso ser o mestre de vocês. É quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E o seu evangelho é uma fonte iluminativa. Porque tudo aquilo na nossa personalidade que precisa melhorar é o evangelho que vem em nosso auxílio. Nós que temos uma visão temporal, e grande parte da humanidade tem a visão temporal da vida, a vida se circunscreve ao ciclo biológico. Nesse pequeno horizonte, nós temos problemas insolúveis, porque se acreditamos na justiça, se acreditamos em Deus, esse pequeno tempo, ele vai encobrir uma série de situações desiguais que não se reafirmam, que não se explicam em termos de causa e efeito nesta existência. Porque muitas vezes nós damos causa a algo, damos causa a algo e os efeitos vêm de imediato. Mas tem situações que nós sofremos os efeitos e não nos lembramos de termos dado causa nesta experiência, Então, Jesus diz o seguinte, que ele é a renovação que também está em nós. E se nós seguirmos o seu evangelho, a nossa consciência nunca estará envolta em sombras. Ela estará sempre próxima às claridades e terá cada vez mais entendimento. E nesta grande luta, ele disse, conhecendo a nós, ele lembrou que nós necessitamos da paz interna. Sem a paz interna,
nós somos convulsionários. Nós somos como que títeres, estaremos em trajetórias translocadas e em cada minuto nós seremos múltiplas personalidades. Nós não teremos o eixo. Nós não estaremos nos encontrando. Nós não expressamos verdadeiramente quem somos fora dos campos da paz. E sabendo desta nossa dificuldade, pelo grau de pouco desenvolvimento que temos, é que ele disse: não se turbe o vosso coração, não se atemorize em face das experiências de aprendizados pelas quais você veio aqui para passar no processo educacional da Terra. Não nos preocupemos, não ocupemos a nossa mente com o que está por vir, com o que nós estamos conjecturando, com o que nós estamos presumindo, porque o nosso olhar em relação ao futuro, ele é muito falho. Quem de nós pode assegurar que estaremos no corpo da carne quando o sol novamente despontar na alvorada? Nós não podemos afirmar isto. Nós não podemos dizer que vamos passar mais um minuto na carne. Nós não conhecemos e nem temos o poder de trabalharmos como o futuro. Agora, é verdade, nós temos direções e nessas direções nós devemos criar confiança. Confiança que vem do conhecimento, que vem da observação das boas experiências, das reflexões que estamos amealhando e desenvolvendo, e para que nós nunca percamos esta esperança de que não estamos só, porque tem um mestre que nos guia em cada momento, ele disse: vai-te em paz, segue em confiança em Deus. O capítulo da serenidade é daqueles mais importantes que nós devemos trabalhar em nós. E vamos ver que serenidade não é ser calmo, não é estar quieto, não é estar em recolhimento interior. É algo que vai acontecendo à medida que nós vamos clareando a consciência em relação aos princípios divinos. E como diz aqui Miramês é o autor de uma obra chamada Filosofia Espírita. São 20 volumes. E nesses 20 volumes, ele apresenta uma compreensão de cada uma das questões do Livro dos Espíritos. Então, Miramês é uma autoridade no sentido de trazer uma compreensão que está verticalizada e acima das nossas experiências. Ele é uma luz para nós termos como referência, né? Quando ele diz que a serenidade verdadeira nasce da limpeza profunda da consciência, é porque a nossa consciência ainda está cheia de sujidades, impaciências, imperfeições, transgressões, preguiças, incompletudes, não realização do que já sabemos está ao nosso alcance. Então, esta limpeza profunda, ela vai acontecer com o transcorrer dos milênios. Não é num instante de uma reencarnação, para uma consciência que é atemporal, que é imortal, o transcorrer do relógio da Terra é um relâmpago na vida imortal do ser espiritual. Para mudarmos a estrutura da consciência, que ela vai se dando com o realizar das experiências que estejam em conformidade com as leis de justiça e de amor, ou as leis naturais ou divinas, ela vai reclamar de cada um de nós ações, boas escolhas, boas realizações,
que estejam cada vez mais conformes com a nossa consciência, porque na consciência de cada um está esculpida a lei divina. Isso está lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos. As leis naturais são aquelas que estão na questão 614. A lei divina é aquela que diz ao homem o que deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz quando desta lei se afasta. Quanto mais nós somos cooperadores, fraternos, caridosos, amorosos, afáveis, a vida sorri em nosso favor. Nós envolvemos as pessoas, quando estamos neste padrão, com o melhor tônus, com a melhor receptividade. E tudo para nós vai melhorando à medida que nós vamos dando testemunho à lei natural. Esses resíduos kármicos têm duas composições. Tem aquela que é a ignorância ancestral, aquilo que nós nunca tocamos, que está no acordar, está em potencial dentro de cada um de nós. E o que ele está chamando de resíduos kármicos são aqueles registros das nossas ações ou das nossas inações em que, de algum modo, prejudicamos. De algum modo, fomos desequilibrados em face dessa lei. E, em função disto, nós somos visitados pelo sofrimento, pela dor, pela melancolia, pela depressão. Tudo aquilo que traz desconforto para nós sinaliza que nós estamos em desconformidade com relação à lei natural. Tudo aquilo que nós estamos vivenciando e nos aproximando dos princípios gerais que estão nas leis naturais, nós vamos tendo conforto de consciência, alegria, ventura, felicidade, bem-estar, motivação por viver e realizar. Tudo aquilo que coopera com a vida é resultado das nossas escolhas conscientes em relação aos preceitos das leis naturais, às quais todas as criaturas estão submetidas. Quer eu acredite, quer eu não acredite, cada um de nós tem um senso de certo e de errado, do bom e do ruim, o que nos convém ou não nos convém. Isso São Paulo, há 2000 anos, já havia lembrado. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém, não é? No livro Episódios Diários, a Joana de Ângeles, no capítulo 36, chamado Serenidade Sempre, ela diz que a serenidade é a conquista que se consegue com esforço pessoal e passo a passo. Estudar o Evangelho, conhecer o conteúdo da doutrina, estudar outras filosofias, outras boas realizações humanas, observar tudo aquilo que estamos... Jesus é o mais alto padrão de mansuetude. Os mansos herdarão a terra. O Cristo veio dizer como cada um pode e deve trabalhar por si mesmo na melhoria. Cada um pode conquistar a si mesmo, né? Ele demonstrou a mais tranquila, né? A mais perfeita tranquilidade em todos os momentos da sua vida, inclusive quando foi traído por Judas, que é identificado por aquele beijo, o beijo da morte. E naquele instante, ele viu que o amigo estava perturbado e seguiu tranquilamente o seu próprio destino, né? A sua mente nunca esteve exatamente aqui, ela estava sendo conectada com as esferas superiores de onde ele veio, as esferas celestes, as esferas divinas. Todo espírito adquire a brandura permanente nos seus pensamentos, nas suas palavras, no seu modo de ser, e esse que assim está conquistando já começou a entrar na senda da paz de consciência.
desfrutando assim de invejável saúde de todos os corpos. Corpo que ele está chamando espiritual, perispiritual, o corpo físico, e entre o espírito e o corpo físico existem vários tipos de campos de energia que ele está colocando aqui no plural, e todos os seus corpos. Então, este trabalho é um trabalho integrado que nós temos que, a cada momento, estarmos procurando saber. Se estamos numa escola, esta escola tem um conteúdo programático. Ela tem mestres que nós não estamos vendo, mas nós nos ligamos a ele pela consciência. Estamos agindo de um modo que dormimos tranquilo, estamos serenos, ou tem muita coisa que nós gostaríamos de fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. A maioria de nós tem um medo terrível de desencarnar agora pelas incompletudes, por aquilo que nós já sabemos que poderíamos estar fazendo e não estamos fazendo. Então, um dos medos atávicos da morte é o aluno que não se preparou para o momento da prova. E quando a prova se aproxima, dor de barriga, temperatura mais baixa, o frio na alma, a boca seca, e o indivíduo, às vezes, não esconde, fica trêmulo. Porque você não estudou, não se preparou e a prova está lá. Só que esta prova normalmente tem dia marcado. O dia do nosso retorno, da reencarnação, nós não sabemos, porque nós entraríamos em parafuso por antecedência. Todas as vezes que saímos deste estado positivo e mergulhamos naquele outro lado que ainda é muito grande dentro de nós, onde estão os pré-requisitos do orgulho e do egoísmo, nas manifestações do ódio, da inveja, do ciúme, da dúvida, da maledicência, da prepotência, da preguiça, nós paralisamos ou danificamos esses corpos e sofremos o atraso da nossa evolução e perdemos a serenidade. Então, agora nós estamos vendo que serenidade não é uma postura externa, não é uma maneira de você se postar, de se aquietar, de procurar harmonização interior. É você vivenciar o que você conhece do que é iluminativo, do que é capaz de tirar as suas sombras internas, trabalhando no seu mundo interior, nas ações do dia a dia, que nós vamos, sim, chegando nas regiões da serenidade. O Miramês dá, então, algumas dicas para a gente. Se quereis alcançar essa serenidade, convém não discutir com o ignorante. Falai com ele com as palavras do exemplo, sem querer impor vossas ideias. Respeitais os ideais dos companheiros, vos mantendo firme naquele que escolhestes. Ele está dizendo, interaja do modo mais pacífico, do modo mais acolhedor, com o seu irmão, não obstante as diferenças que existam entre as suas ideias e as dele, entre o seu modo de viver e o modo dele, porque nós temos ainda um vício ancestral de querermos impor para o outro aquilo que nós achamos que, passando pelos nossos filtros, é o melhor, e nós queremos plasmar que o outro também viva aquilo. Normalmente, os pais fazem isso com os filhos, naturalmente. Eles acham que, por terem mais caminhado, por terem mais visão de vida, podem traçar o futuro próximo dos filhos. E, muitas vezes, isso violenta a aceitação interna do tutelado.
Isso se observa muito no campo da escolha profissional, na escola, no campo de trabalho, no modo dele ser, vestir, da maneira dele se divertir, com quem ele anda. Quer dizer, nós temos que ter muito cuidado, porque, por melhor que seja a intenção, nós estamos subtraindo da outra criatura o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é aquele valor que ele é absoluto em cada um. Ninguém pode tocar no nosso arbítrio. Nem o Pai Criador toca no nosso arbítrio. É pelo exercício do arbítrio que somos levados à conformidade da lei. E temos a justa aquisição ou adquirimos a necessidade do reparo. Mas é porque nós exercitamos o nosso livre-arbítrio, nós realizamos as escolhas e nós damos curso às ações que elegemos. E por elas nós respondemos onde estiver. Por elas nós adquirimos e evoluímos. Ou, se andamos pelos caminhos que estão distantes da lei, iremos para os inafastáveis reparos e reaprendizados. O Miramês faz uma advertência que a gente não tenha pressa em difundir a verdade, pois ela por si só se irradia. É aquele negócio, você tem um juízo e nesse seu juízo, com requisitos de conhecimentos que são até procedentes, você agora forma juízos de valor. E esses juízos de valor, que também têm conteúdos verdadeiros, e você tende a querer levar a luz, a fórceps para aquela criatura que muitas vezes você está desejando auxiliar. A verdade, ela não pode ser apagada. Ela é como o sol de Deus, ajudando nos caminhos das almas que iramos ou não. Mas hoje ou mais amanhã, todos nós acordaremos para determinados entendimentos que não temos agora. E é verdade o seguinte: se nós temos a humildade de nossa parte, e se estamos diante de alguém que tem muito mais experiência e conhecimento, a própria razão diz: olhe com bastante cuidado para os conteúdos desta criatura, porque ele tem conteúdos que aproveitam. Quando você visita os antigos sábios do passado, que está lendo o que eles deixaram como conhecimentos, é prudente que você não os rejeite em função dos conhecimentos que você tem agora. Você tem que lembrar que quando ele emitiu aquele conhecimento, no caso de Sócrates, por exemplo, já se passaram cerca de 2.500 anos. A gente acha que o indivíduo é gaga quando você está se lembrando de gerações dos seus avós e bisavós. Um atraso, eles viviam no tempo dos atrasos. Nós estamos falando de criaturas que viveram bem encostadinhas da gente, 70 anos, 80 anos atrás. E, no entanto, ainda vemos no Aristóteles, ainda vemos no Buda, no Krishna, e especialmente em Jesus, e na doutrina dos espíritos de 1857, conteúdos que nós ainda temos dificuldade de assimilar, internar e vivenciar. Porque o conhecimento intelectual até que nós temos, mas nós estamos com muita dificuldade de internarmos o que já sabemos. E Miramês faz mais um apelo. Não faça como a galinha que cacareja todas as vezes que ela põe o ovo. Não trombeteie. Não diga dos seus feitos, porque o simples fato de você se colocar como centro de algo muito bom e positivo, você já anulou a simplicidade. Já anulou o altruísmo. Porque a verdadeira caridade é aquela que se faz não importando que efeito ou algo que venha do beneficiário para você. Você faz porque é o bem, faz porque sabe
que está agindo da melhor maneira. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Jamais deveis querer trocar virtudes. Nunca deveis exigir pelo que fazeis aos semelhantes. Ajudai-os por amor, que esse amor garantir-vos a verdadeira paz no coração. Isto nós já sabemos. Nós já tivemos essas informações por diferentes fontes. O que está faltando é que agora isso desça para os filtros das nossas deliberações pessoais e nos auto-apliquemos nas nossas escolhas, nas nossas realizações. A vossa tranquilidade imperturbável surge de variados pontos da vossa conduta. É certo que ela é filha do amor. No entanto, esse amor, para ser reconhecido na terra, se divide ao infinito, com nomes diversos para agir nos sentimentos da criatura. Espíritas, instruí-vos e pratiqueis a caridade onde estiverdes. Nós temos um aforismo, tem um lema. O conhecimento é sempre aquela estrada que nos mostra horizontes mais à frente. O conhecimento chega e a mente vai estruturar, vai absorver por cognições. Ela vai fazer esta internação. E depois que a mente esteja assim bem municiada, nós agora trabalhamos no cogito, com os pensamentos, com as nossas análises, e vamos tomar decisões. E as decisões serão sempre melhores se estivermos bem municiados com conteúdo de qualidade. É por isso que sempre é dito para nós, vá sempre no Evangelho, porque lá não tem erro. O ser lá vai trabalhar sempre com valores e conhecimentos que, quanto mais você dilate o entendimento, mais eles se reafirmam na direção dos princípios divinos. E mais você estará instrumentalizado para realizar melhores escolhas e, como consequência, trabalhar pela sua autoelevação, pelo seu auto-burilamento. Esse clima de serenidade que o Miramês está dizendo aí, novamente vos dizemos que deveis pensar, falar e viver no clima de serenidade, tanto quanto estiver ao vosso alcance, e vereis como é bom se esforçar para ser feliz. Todas as vezes que nós exercitamos a prudência, um pouco de calma, antes de tomarmos uma decisão, analisando o que for possível, procurando compreender a sua posição relativa e a posição relativa com a pessoa com a qual você está se relacionando naquele momento. Quanto mais você demorar um pouquinho, o próprio doutor Augusto Cury, dando reforço a um conhecimento popular que diz que nos momentos em que nós estamos contrariados ou sendo afrontados, o conhecimento popular diz, conte até 9 antes de você soltar a língua dos dentes. Ele diz, não, conte até 30, porque leva mais ou menos 30 segundos de você sair das experiências traumáticas do córtex frontal para aquelas que estão armazenadas lá atrás, em que nós armazenamos aquilo de melhor qualidade, o que foi filtrado, o que foi analisado, e guardamos os melhores conteúdos. Então, até mesmo dentro da nossa estrutura biológica, existe o aconselhamento de você ser prudente e dar um tempinho antes de você apresentar as suas respostas e o seu veredito. Todo homem sábio é sereno. A Joana de Ângeles diz, neste livro, Episódio Diário, no capítulo 36, Serenidade Sempre. Pequenos desafios, diz a Joana, que são superados, irritação que se faz controlada, desajustes emocionais corrigidos,
vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circundantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. A luta de todos nós, alunos da Escola Abençoada da Terra, que estamos tirando de dentro de nós os elementos egóicos que ainda são predominantes, mais ligados aos instintos, ao desequilíbrio, ao tumulto, para nos aproximarmos daquele aspecto mais superior do self, onde estão as claridades das nossas vitórias sobre nós mesmos. É onde nós desejamos cada vez mais permanecer, conquistar, confirmar e ali permanecer. Nós desejamos tudo aquilo que já reconhecemos como sendo positivo, como sendo aplicável para nós de uma maneira benéfica. Mas, como São Paulo disse aos romanos, eu não faço exatamente aquilo que quero, porque não tenho forças de o fazer, e faço o que não quero. Nós ainda estamos muito dentro deste dilema que São Paulo deixou lá para os romanos. E a gente lembra que esse dilema entre fazer o que deveríamos e fazer o que não jamais deveríamos fazer, a gente pega nos exemplos iluminativos de criaturas que estiveram conosco bem recentemente. Uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, mesmo um Divaldo Franco. O que essas criaturas estão fazendo, cada um de nós também pode fazer. Mas nós não o fazemos porque não temos forças. Nós não temos a perseverança. Não temos a chama interna de sermos doadores e cooperadores, copartícipes e caridosos com as demais criaturas, como já poderíamos e deveríamos. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circundantes, inspira confiança, acalma e propõe afeição. Repetindo o que a Joana de Ângeles acabou de nos falar. E agora, alguns aconselhamentos que nós deveríamos pensar seriamente sobre essas propostas do Miramês. Quando alguém diz algo que procura nos atingir para diminuir, a sensação de reação, ela salta logo de dentro. Principalmente quando estamos sendo diminuídos de uma forma injusta. Quando estão levantando falsos testemunhos. Quando estão maquinando para puxar o nosso tapete. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. A maldade do outro não está dentro de nós. Só visita a nossa consciência aquilo que eu permita que nela chegue. Se eu não sou aquilo que o outro está dizendo, se eu não fiz aquilo que está sendo dito, que eu fiz, a minha consciência está tranquila e serena. Por que eu vou me exaltar? Por que eu vou absorver a inferioridade do outro se eu nada fiz para ali me encontrar? Ele é livre para externar. É claro que nós temos outros meios para contrabalançar e dizer, olha, isso que está sendo dito, isso que está sendo posto, não corresponde a uma verdade. Então, você tem outros elementos de se contrapor, mas sempre em equilíbrio.
No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadoras, confusas e agressivas. Não vamos muito longe, não. Na experiência do dia a dia, as nossas inferioridades, os nossos limites são alcançados com muita facilidade. E, de vez em quando, nós estamos na linha do confronto. Neste momento, utilizemos o que conhecemos, deixemos que o fogo baixe um pouco e prossigamos com a nossa serenidade possível. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Diferente da calma que você exercita, diferente da harmonização que você pratica, serenidade não tem como você se auto-aplicar. É uma conquista passo a passo em cada momento da sua vida. Quanto mais nós vamos caminhando nas direções que respeitam a lei, que seguem o aconselhamento que Jesus nos deu na bem-aventurança, lá em Mateus, de 5:3 a 5:11, as bem-aventuranças são as regras de você viver bem. Sermão da Montanha. Mas nós vamos atingindo estágios de mais harmonia interna. Quanto mais harmonia interna, mais a consciência decide melhor. Mais enxergamos distantes o futuro que nos aguarda à medida que formos caminhando na boa direção. Pelos erros alheios que claramente nos preocupam, examinemos os nossos, com a sincera resolução de corrigi-los. Nada de tentar corrigir os defeitos dos outros, mas trabalhar com todo denodo na correção dos nossos. Porque esses fazem parte da nossa estrutura interna, impeditivas do nosso avanço. O do outro, eu vou tentar, de algum modo, influenciar positivamente, respeitando os graus de liberdade, mas não passando disto, né? Tanto é que o mandamento diz, não julgueis para não ser julgado com o mesmo peso que usarde na balança para julgar o teu irmão. É defeso que nós façamos qualquer julgamento. Não temos os elementos suficientes de conhecimento nem sobre nós mesmos, quanto mais das outras criaturas. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que, através dele, é que atingiremos a promoção justa na escala de valores da vida. Não reclamemos das dificuldades com as quais vivenciamos a presente reencarnação. Nós estamos exatamente trabalhando com os conteúdos programáticos que foram planejados para nós por mentes que estão muito acima da nossa. É mais do que quem programa o conteúdo programático de uma escolinha do maternal que ainda vai cometer muito erro. Nós estamos falando de mentes que trabalham com uma largueza de horizontes e de conteúdos muito grandes a respeito de nós mesmos. Porque eles visitam os nossos registros mais antigos, as nossas propensões, as nossas inclinações, as nossas possibilidades de trabalhar o que mais está travado ou mais atrasado para alcançarmos os benefícios da reencarnação como completistas. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica. Amanhã eu serei uma pessoa serena, eu vou ser muito tranquilo, não vou sair do meu sério. Pode até me dar de pontapé que eu vou cair, me levantar e dizer, ô irmão, você não viu que estendeu demais a sua perna e me atingiu. Ninguém vai conseguir níveis de serenidade a toque de caixa. E aí a gente lembra de Emmanuel. Emmanuel disse que o avançar evolutivo do espírito que somos se conta com o passar dos milênios. E sim, através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação.
Exercitar a paciência, sim. Exercitar a calma, sim. Ser contributivo, sim. Ser proativo, sim. Estar realizando o bem, sim. O conjunto das nossas realizações e a nossa perseverança nessas direções trazem como consecutário natural a qualidade interna autodepurada daquele ser que assim traz o amor que um dia ele intelectualizou, que passou pelos seus sentimentos e desceu para as suas ações. E é nesse momento que a serenidade passa a fazer parte relativa daquele ser, mostrando que ele já está caminhando na direção que aproveita e, se perseverar, cada vez andará melhor, porque fará melhores escolhas, e melhores escolhas ensejam melhores realizações. Tenhamos sempre o Cristo de Deus como a luz, a estrada dos caminhos que desejamos seguir, com a confiança de que não estamos a sós, que nenhum peso a mais foi colocado nos nossos ombros, porque não foi, que não estamos pagando pelos erros de ninguém, que não estamos sofrendo injustiças que jamais deveriam acontecer em minha vida. Não. Toda a experiência pelas quais eu esteja passando aproveitam no nosso autodesenvolvimento, no nosso crescimento, na nossa superação. Aí sim, pedir forças ao Senhor para perseverarmos nesta boa direção e estaremos trabalhando para sermos um completista na presente reencarnação. Já não tenho mais medo de retornar, porque muitos de nós sonham e lembram dos sonhos. Se você for pegar nas questões 400 e seguintes de O Livro dos Espíritos, ele vai lhe explicar bastante sobre sonhos, principalmente a 402. E lá eles dizem, olhe, analise bem os seus sonhos, porque muitos deles são deslocamentos. E nesses deslocamentos, são sítios com os quais você ainda tem afinidade ou, provavelmente, para eles retornará. Então, examinemos as leituras que nos são oferecidas nos momentos dos sonhos, porque grande parte dos nossos conteúdos já nos qualificam para termos visitas pela lei das afinidades em regiões que estejam compatíveis com o nosso padrão vibracional. Nem mais e nem menos. Nós não voltaremos para aquele passado ancestral inferior e atrasado, mas também não teremos mais do que um voo de galinha a partir dessa reencarnação, um pouco melhor do que aquilo que já havíamos conquistado no momento anterior. Por isso mesmo é que estamos na reencarnação, para darmos mais um passo, passo a passo, com serenidade, fé em Deus, e tendo Jesus como farol das nossas vidas, e seremos vencedores de nós mesmos.